Vamos fazer um vídeo sobre o filme do Bob Esponja. Bob Esponja é um grande trunfo da Nickelodeon, né? Tanto que esse canal de TV simplesmente não deixa esses personagens descansar por nada. Desde 1999 tá saindo esse desenho, e disso vem filmes, spin-offs e uma tonelada de brinquedos. Eu lembro que eu tinha uma esponja do Bob Esponja pra tomar banho. E lembro dela ser mó grande. Mas eu era bem pequeno, né? Então talvez nem era tão grande assim. Mas pô, tem nem como negar o sucesso estrondoso que o Bob Esponja fez logo nos primeiros anos. É sem dúvida um dos maiores desenhos de todos os tempos e trouxe pra gente muitas pérolas como essas aqui. Enfim, o sucesso foi tanto que a Nickelodeon já meteu um filme na parada pra ser lançado em 2004, sendo discutido desde 2002 entre o estúdio e o Stephen Hillenburg, que era o criador do desenho. E algo da hora é que a equipe do desenho deu uma pausa na produção da série pra focar nesse filme e garantir a qualidade dele. Então pelo menos o espírito da série original ia ter. Vamos ver como ficou esse projeto no fim de tudo. Bob Esponja, o filme já começa com uma das melhores introduções do cinema. Sem muito contexto, a gente acompanha uns piratas que acabam de conseguir um baú do tesouro. Só que a riqueza que eles querem não é ouro, são ingressos pra ver o filme do Bob Esponja no cinema. Quem pensou nisso aqui é um gênio. E depois disso, os próprios piratas começam a cantar a abertura do desenho enquanto se dirigem pro cinema, fazendo a maior bagunça e sentam pra ver o filme. Isso aqui é cinema demais, literalmente. Agora sim o filme começa de verdade. O filme começa com mó treta rolando no Siri Cascudo. Tem a polícia e tudo. E só um homem pode resolver essa bagaça, o próprio Bob Esponja, com botas de cowboy. E o problema é que o hambúrguer do cara lá dentro veio sem queijo. Nem um pouco exagerado, graças a Deus. O Bob Esponja põe o queijo no hambúrguer, salva o dia e é exaltado por todo mundo lá fora. Só que nesse momento o despertador super discreto dele acorda a vizinhança inteira. E ele já levanta pulando da cama todo animado, porque hoje é o grande dia. Por algum motivo do além, Olá, eu gosto de dinheiro. o seu siriguejo vai abrir um Siri Cascudo 2. E não é nem pra começar uma franquia do restaurante dele, é literalmente um Siri Cascudo 2, que fica do lado do original. Dinheiro! Só pra acabar de vez com a pouca clientela do Plankton mesmo. E ele tá todo animadinho porque hoje na inauguração o seu siriguejo vai anunciar um novo gerente pro restaurante. E ele acredita que vai ser ele, né? Porque ele foi o funcionário do mês por 374 meses seguidos. Eu acho que ele tem um ponto. Pera aí, então ele trabalha no Siri Cascudo há pelo menos 31 anos e 2 meses. Caceta. Enfim, o cara tá tão animado com essa promoção que ele chega a invadir o banheiro do Lula Molusco enquanto ele tava tomando banho. E eu sei que o Bob Esponja é assexual, então pra ele isso não tem nada demais. Mas ainda assim tem um limite aí, meu mano. Depois disso ele vai trocar uma ideia com o Patrick, que aparece peladão, e depois bota um calção. Mesmo não tendo nada pra esconder ali, mas beleza. E eles combinam de comemorar a promoção do Bob tomando um sorvetaço no Amendobobo à noite. E depois lançam essa pedrada aí. Amendobobo, yeah. Você é um amendobobo, yeah. Somos amendobobos, yeah. Bobo, bobo, amendobobo, yeah. Aí depois acontece o evento de inauguração, e o Bob Esponja não consegue se conter de felicidade quando o seu siriguejo vai anunciar o gerente novo. E olha só, não é o Bob. O escolhido é o Lula Molusco, o funcionário menos dedicado à parada. Nem na foto ele tá sorrindo. Tá achando que CLT é brincadeira? Só que o Bob tá tão eufórico que ele nem percebe. E ele acaba indo lá pra frente pra agradecer a promoção e acaba só se humilhando na frente de todo mundo. Aliás, você sabia que o Nosferatu trabalha no Siri Cascudo, no turno da noite? Tá ligado, né, pai? Aí o Bob tem o coração partido por não receber a promoção, supostamente por ser infantil e não ser maduro bastante pra tamanha responsabilidade. E o que pega ele é o seu siriguejo olhar pra ele e dizer que ele não é um homem de verdade pra isso. Então ele só fica depressivo e vai embora. Antes ainda do Patrick aparecer com uma surpresa, voando por aí segurando uma faixa com a bunda à mostra pra todo mundo ver, batendo no cartaz e incendiando o evento. Isso que é amigo de verdade. Durante o evento, o Plankton tava de olho no siriguejo e morrendo de inveja como sempre. E como todos os outros planos anteriores foram fracassados, ele decide usar o último dele, o mais perigoso e diabólico de todos. O plano dele consiste em, naquela mesma noite, ele invadir o castelo do Rei Tritão e roubar a coroa dele. O Rei Tritão é um cara bem rigoroso e impiedoso, sem falar que é bem vaidoso também. Mas ele tem uma filha, a Mandy, que é a Scarlett Johansson no áudio original. E essa Mandy é carinhosa e gente boa. A parada é que o Plankton rouba a coroa durante a noite, e no dia seguinte o Rei Tritão chega no Siri Cascudo pistola pra cacete porque o desgraçado do Plankton deixou um bilhete pra trás, falando que quem roubou a coroa foi o siriguejo. Olha que malvado esse mano, né? O Verdinho até vendeu a coroa no nome do siriguejo e a parada foi parar lá numa tal de Cidade das Conchas, e entregou essa informação pelo telefone só pra deixar o rei mais puto ainda. Na noite anterior, pra afogar as mágoas, o Bob e o Patrick foram pro Amendobobo lá, só que eles ficaram separados da parte feliz porque eles são depressivos agora. E o Bob enche muito a cara com sorvete, é obviamente uma alusão à bebida. Tanto que quando o chefe dele tá pra ser morto pelo Tritão, o Bob aparece lá todo acabado de bebida. O siriguejo até acha que o Bob vai elogiá-lo, mas parece que a embriaguez deixa o Bob lúcido e ele começa a esculachar o chefe horrível que o siriguejo é e sempre foi. Mas é só o rei tentar matar o velho que o Bob fica sóbrio num instante e defende o chefe. E daí a gente tem mais uma cena clássica do filme. Ai, careca, careca, A galera conversa um pouco e o Bob Esponja consegue convencer o rei a dar alguns dias pra ele e pro Patrick partirem pra essa Cidade das Conchas e trazer a coroa de volta. Você
Luiz, deixa que volta aqui com a minha coroa em exatamente 10 dias. Ele consegue em 9, 8, 7, 6. Patrick! Então 6 dias. 5. Então o Sirigueijo poderia viver. O rei aceita e congela o Sirigueijo por garantia. Bob Esponja e Patrick se encontram com a princesa, que dá pra eles um pacote de vento que vai trazê-los de volta rapidamente. E o Patrick fica todo bobo apaixonado por ela. E depois a gente tem uma cena muito foda da dupla dinâmica descendo pra pegar seu Batmóvel, que é um carro hambúrguer muito foda, movido a óleo e ligado por uma chave espátula. Eles partem em sua missão e por algum motivo o Bob não consegue passar na autoescola, mas aqui ele consegue dirigir tranquilamente. O foda é que não dá 5 minutos dirigindo, porque assim que eles atravessam uma fronteira, eles são assaltados em 2 toques e ficam a pé. Enquanto isso, o caminho tá livre pro Plankton chegar e finalmente roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. E logo no mesmo dia, o restaurante dele vira um sucesso. E ele tá distribuindo esses capacetes aí também. Só que ele descobre que o Bob Esponja tá indo atrás da coroa. Então, pra garantir o fracasso da dupla, ele envia um mercenário louco atrás deles. Os 2 heróis caminham até chegarem em um bar onde eles encontram um carro deles estacionado, só que sem a chave. Então eles vão entrar no bar pra encontrar o ladrão. Só que lá é um bar de criminosos Boladões. e eles são 2 cagões. Então o Patrick vai distrair geral e o Bob vai roubar a chave. Mas eles não conseguem nem completar a missão e vão parar no banheiro, onde começam a fazer bolhas de sabão e brincar com ela. Qual que é o problema? O problema é que lá é bar de machão, e não de garotos que brincam com bolhas de sabão. Até rimou. E quando uma delas vaza pra fora, os machões começam a fazer uma vistoria pra saber quem é a criança no recinto e deitar a porrada nela. E pra descobrir quem foi, eles colocam uma armadilha muito tensa. E por sorte, o Bob Esponja e o Patrick não eram os únicos infantis ali dentro. E no fim, durante a confusão, eles conseguem a chave e metem o pé. Nesse meio tempo, o Lula Molusco tava aproveitando seus dias de folga enquanto o chefe dele tava semi-morto. E começa a perceber que geral tá usando aqueles capacetes e comendo no balde de lixo. E como o Lulinha tem experiência com as maldades do Plankton, ele já vai pra cima tirar satisfação. Mas é aí que o Plankton ativa seu plano e usa os baldes para controlar a mente da população, fazendo com que eles peguem o Lula Molusco também. E assim o Plankton domina a fenda do biquíni. Bob Esponja e Patrick conseguem recuperar o carro e se dizem homens corajosos por aceitar essa missão e conseguir o veículo de volta, mesmo que eles se questionem rapidamente se estourar bolhas faz deles garotos. Porque logo em seguida eles são perseguidos por um peixe monstro lá e eles acabam perdendo o carro de vez. Olha o meme do Patrick lá. Os 2 ficam no precipício de uma puta ravina cheia de monstros perigosos pra cacete e tem que atravessar pra continuar a missão. Mas o Bob Esponja se rende. Ao não ter coragem o bastante pra continuar, ele admite que é apenas um garoto e os 2 ficam na bad. Mas aí aparece a Mandy, pra alertar os 2 no que tá acontecendo na cidade e mostrar a todos os amigos deles que viraram escravos. Você viu a minha cueca? Não, Patrick. Você queria ver? Ela até tenta motivar os 2 falando que ser um garoto é da hora, mas eles estão acabados. Então ela fala que vai transformá-los em homens usando magia. No caso são falácias e hipérbolas, porque ela só coloca bigodes falsos feitos de água na cara deles. Mas o que importa é que eles acreditam nessa mentirada e recuperam a coragem, partindo e enfrentando um abismo em uma cena musical em que até os monstros participam e ajudam eles a atravessar. O problema é que logo do outro lado tava o tal do caçador de recompensas que o Plankton contratou, que tá caçando eles desde o começo do filme. Ele arranca o bigode dos manos, tirando toda a sua falsa maturidade junto e fica pronto de matar os 2 com uma pisada. Só que quem é esmagado por uma bota aqui é ele mesmo. E é uma bota gigante. E eu vou falar pra vocês, eu tinha mó medo dessa cena quando eu era criancinha, viu? Porra, do nada um humano em live action com roupa de mergulhador aparece no filme e sequestra nossos heróis e leva eles pra morte praticamente. Porra, eu me escondi atrás das almofadas do sofá pra não ver essa cena. Nossos heróis acordam na loja desse mergulhador, onde ele desce lá no mar e pega os peixes e coisas que tem lá embaixo pra poder empalhar e vender numa lojinha de praia. E agora é a hora do Bob e do Patrick se tornarem itens dessa loja. Então ele deixa os 2 lá numa luz forte secando enquanto ele vai dar uma cagada. E aqui acontece uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Os 2 começam a se desesperar porque vão morrer e sem cumprir a missão. Mas ao olhar pro lado, eles veem uma placa e descobrem que a cidade das Conchas é aquela loja, e não uma cidade debaixo d'água. E a coroa tá logo ali. Então por mais que eles não tenham conseguido salvar o Sirigueijo, eles conseguiram chegar onde apenas os homens mais brabos conseguiriam. E agora eles finalmente se tornaram homens completos, independentemente de suas ações mais infantis, e morrem sabendo do que eles realizaram e cantando sua música favorita. Que cena emocionante. Nem os piratas que estavam vendo o filme se aguentaram pra não chorar. Mas o destino tá do lado deles, né? E as lágrimas deles fazem os movimentos impossíveis fisicamente pra dar um curto ali na tomada, fazendo a luz desligar e soltando fumaça pra que o sistema anti-incêndio ative, jogando água em todo mundo ali, ressuscitando os manos e todos os peixes e seres marinhos que estavam na loja. Graças à bagunça, o Bob e o Patrick conseguem recuperar a coroa e os outros descem o cacete no mergulhador. Agora a parada é voltar pra fenda do biquíni. Só que além da Patrick consegue a proeza de fuder com tudo, desperdiçando o saco de vento deles. E agora eles têm que
que voltar rapidamente porque qualquer momento o Sirigueijo vai ser morto. Aqui o filme vai pro caralho e do nada aparece a porra do David Hasselhoff como um deus ex machina, tá ligado? O David Hasselhoff lá, o SOS Malibu. Então, do nada ele brota aqui no filme pra ajudar os manos. E como se a participação dele não fosse conveniente o bastante, ele simplesmente se transforma numa lancha pra levar os manos a tempo. O filme foi muito longe nesse final aqui. Como último empecilho, o caçador do Plankton retorna aqui, mas ele é derrotado de novo brevemente. Então o David Hasselhoff usa seu peitoral como um canhão pra jogar os dois pra casa. Não tô zoando não, é exatamente isso que acontece. E eles chegam bem a tempo de impedir a execução. Eles conseguem impedir, geral comemora e é isso aí. Mas o Plankton é um filho da puta preparado. E joga um balde na cabeça do rei, tomando o controle dele também. E ameaçando os manos de novo. Só que como o filme foi pro caralho já com o Hasselhoff, nada mais justo do que terminar com o Bob Esponja mandando um discurso motivacional sobre ser você mesmo e depois começar outro musical completamente aleatório do nada. E com esse musical ele consegue libertar geral do controle do Plankton. Os capacetes não aguentam esse rock and roll. Os capacetes não aguentam este nível tão alto de rock and roll. Maior festança depois, o Plankton acaba esmagado como sempre e preso. O Rei Tritão restaura o Sirigueijo e depois disso o Sirigueijo torna o Bob o gerente do restaurante finalmente. Acaba o filme, toca Ocean Man, que é uma música braba, e sobe os créditos mostrando que mesmo depois de tudo, o Bob continua sendo um funcionário explorado pelo chefe. Mas pelo menos ele é muito feliz fazendo isso. Não vem me dizer que esse filme não é bom porque ele é bom pra caramba. Ele é assim um episódio esticado do desenho, com uma qualidade maior e um toque de drama ali. E por falar em qualidade, esse filme é muito bonito, hein? Falando da animação principalmente, naquela época os episódios do desenho já estavam sendo animados digitalmente, mas esse filme aqui, se eu não me engano, foi feito à mão mesmo, o que deixa tudo mais bonito e fluido. É que nem você comparar a animação dos primeiros episódios do Bob Esponja com os atuais. A diferença é gritante. A história desse filme funciona muito bem. Você estabelece um conceito novo ali do Tritão e da tal cidade das conchas, e você tira os personagens da cidade para que a gente tenha algo diferente do que costuma acontecer no desenho. Infelizmente, alguns personagens acabam ficando de fora. O Sirigueijo aparece no começo e depois é congelado e só volta nos minutos finais. O Lula Molusco também tem pouca participação, e a Sandy, se tiver uma fala no filme, já é demais. Aqui é o Bob Esponja e o Patrick que acabam tendo destaque de verdade. O que não é ruim de fato, porque os dois são mais do que o suficiente para carregar esse filme nas costas. Só é pai que os outros personagens importantes perdem total seu destaque aqui. A mensagem do filme é algo bem simples e genérico, pra falar a verdade. Não é ruim nem de longe, mas é aquela fórmula de você se aceitar como é e não se forçar a ser o que os outros querem que seja. É comum. É uma mensagem fácil, mas ela é bem passada, e por isso funciona. O roteiro do filme tem ali suas quedas. No geral, ele faz um bom trabalho em montar toda a trama e direcionar os protagonistas pelos seus arcos de personagem. Mas ao mesmo tempo ele toma decisões um tanto bestas ou extravagantes pra não ter muita enrolação. Tipo, o que o Hasselhoff tá fazendo nesse filme? Por que ele tá aqui? Por que ele é necessário? Ou como o Bob Esponja consegue fazer aquele musical todo completamente do nada no filme? É tudo pra fazer piada e pra acelerar um pouco as coisas. Não me leve a mal, eu adoro que o Bob Esponja não costuma se levar muito a sério mesmo. Então não ia ficar destoante assim. Só pode ser que pareça que as coisas se resolveram fácil demais. Sei lá. É também um filme muito marcante. Tanto por conta do humor, porque é realmente um filme muito engraçado, tanto por conta dos memes. Muitas cenas desse filme viraram memes. E sempre que alguma delas aparece, você percebe. Pode até tirar a tua concentração do filme. O filme tem notas bem legais com o público e com a crítica. O que mostra que mesmo com os desvios aqui e ali, ele consegue atingir diferentes gostos. O filme teve um orçamento ali de 30 milhões e conseguiu mais ou menos 140 milhões só na bilheteria. Imagino que esse filme não rendeu de produtos e do valor que ele agregou à marca devido ao sucesso. Ou seja, o filme deu certo demais. E aí entrou o assunto de continuações, né? Porque esse era pra ser o final do desenho. O criador queria que esse filme terminasse a história do Bob de vez. Mas com o sucesso crescente do filme e da série, a Nickelodeon continuou fazendo. O criador aceitou isso, mas também já havia dito que ele não queria fazer spin-off e a Nickelodeon nunca fez. Até o cara morrer, né? Depois da morte dele, a Nickelodeon lançou tanto uma série prequel quanto um spin-off do Patrick. E hoje em dia a gente tem vários projetos de Bob Esponja por aí saindo. A gente tem filme de super-herói, tem filme 3D, filme da Sandy, filme do Plankton. É um universo compartilhado do Bob Esponja. Infelizmente isso é um caso da empresa passar por cima do criador para ganhar mais dinheiro, o que piora por conta da morte relativamente recente do cara. Acontece que não podemos fazer nada, né? Bob Esponja é uma franquia extremamente lucrativa que não vai parar tão cedo. O que a gente pode fazer é torcer para que as produções novas sejam boas, o que não parece que tá sendo.